Alô, amigos do Futchurras On, o encontro dos amigos do esporte. Voltamos com mais um programa aqui, né, no canal do Professor Guida. Né? Você ainda não faz parte do canal? Vai lá no YouTube e se inscreva, né, no canal, curta, né, as nossas transmissões aí, venha conosco então no canal do Professor Guida e, é claro, no Futchurras On, que tem o apoio da Associação PIA, do professor Henrique Antonello, ali na faixa nova de Camobi, 3311, né? Contato é o 55 984 34 69 31. Associação PIA, professor Henrique Antonello, belo trabalho lá com a sua meninada. Nosso convidado hoje, santamariense, né, é o rei do acesso aí, ou um dos reis do acesso aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no Paraná. Esse ano, né, começou a sua caminhada, né, com um trabalho no Atlec, lá de Três Passos, equipe que foi campeã aí da Série B da Liga Gaúcha, vai disputar a Liga Gaúcha principal no ano que vem. E depois ele finalizou o trabalho no São Lourenço Futsal, o São Lourenço do Oeste, lá em Santa Catarina. Né? Faltou pouquinho para a classificação às oitavas. Sandro de Oliveira Couvero, né? Ele que é o filho do mestre Leonardo Couvero. Sandro, obrigado pela participação. Né? Um ano, vamos dizer assim, de muitas andanças aí, né? Três Passos e São Lourenço do Oeste. Primeiramente, prazer estar aqui, Gilson, professor Dida, é um prazer participar desse novo projeto, né, que já nasce vencedor pelas pessoas que o compõem, né? Conheço bem, né, o profissionalismo e a seriedade de tanto o professor Dida quanto tu, Gilson, e com certeza um projeto que já nasce vencedor e será, como tem sido, super importante para o esporte, para o futebol em si, para o futsal, seja de Santa Maria ou da região. Um prazer estar aqui então e já respondendo a tua primeira colocação, é um ano bastante movimentado, né, Gilson? Um ano onde a gente participou, na verdade, desde o final do ano passado, do início do projeto da Atlec, né? Nós fomos contatados lá, quando ainda nós estávamos na GFT Agudo, pelo presidente, pelo dono do projeto da Atlec, mais de uma vez. Na metade do ano não foi possível, no final do ano foi possível concretizar esse acerto e nós, juntamente com ele, juntamente com a diretoria e com o supervisor, estruturamos todo o trabalho. Era um processo de passagem de uma equipe também um pouco com um regime amador de trabalho para um regime profissional, e assim estruturamos, montamos um grupo que provou que tinha qualidade agora, como tu falou, como quando foi campeão invicto da Série B do Estadual Gaúcho, e montamos um grupo de qualidade lá e começamos o trabalho, né? Estávamos na fase inicial ainda, antes de iniciar propriamente a Liga Gaúcha, nós estávamos na Taça Farroupilha, quando veio esse convite lá da equipe de São Lourenço, da Liga Nacional, o que era uma ambição e um projeto profissional meu de trabalhar e comandar uma equipe da Liga Nacional. Surgiu esse convite, né? Claro que a gente pensou bastante, porque estava totalmente engajado no projeto da Atlec e tinha dado, né, os primeiros passos muito bem dados ali. O grupo, realmente, a gente tinha muita confiança e muita convicção de que aquele grupo, daquela forma de trabalho que vinha sendo feito, e aquele grupo teriam totais condições de atingir os objetivos principais do ano, que eram o acesso e, obviamente, o título da competição. Mas, naquele momento, tivemos que pensar também um pouquinho em termos profissionais e resolvemos, né, conversando com a diretoria da Atlec, né, explicando toda a situação, resolvemos aceitar o desafio do Futsal São Lourenço Santa Catarina para comandar a equipe na Liga Nacional e no Estadual Catarinense, e assim o fizemos. E desse aprendizado, Sandro, o que fica, né? O Atlec, né, a base, os alicerces da equipe tiveram
né, a tua contribuição e a Atlec, né, conseguiu seu intuito, aí vai disputar a Liga Gaúcha principal da Série A, ganhou o título, né, do Vélez Camaquã, aí, que disputou a Liga Nacional, e no teu caso, né, na Liga Nacional de Futsal, pegou o São Lourenço com 2 pontos, né, numa situação muito difícil, levou a 26 pontos, né, e olha, faltaram 2 pontinhos ali para que a equipe obtivesse a classificação. Como é que foi esse início de trabalho? Porque muda, né? Muda, querendo ou não querendo, a realidade é outra, os interesses são outros, os objetivos são outros. Como é que foi isso? É verdade, foi um período ali de transição, né? Que a gente obviamente tem que estar acostumado pela função que a gente exerce, mas é sempre uma mudança, né? Tanto para o grupo que recebe o novo treinador, quanto para o novo treinador que chega, né? Principalmente num grupo montado por outra comissão técnica, por outro treinador com características talvez um pouco diferentes daquelas características que você obviamente enxerga o jogo, né? O sistema de jogo totalmente diferente, então foi um período, né, de adaptação das duas partes, tanto do grupo de atletas quanto da minha parte, tentando fazer algumas adaptações, alguns ajustes que naquele momento eram possíveis, já visto que a equipe já estava jogando a Liga Nacional em andamento, né, e aí é jogo toda semana, então o tempo que se tem entre um jogo e outro ele é escasso, então tem que se abreviar e se pular etapas, foi o que a gente teve que fazer, pular algumas etapas, mas conseguimos, né, ir moldando a equipe, ir ajustando, o grupo entendeu as ideias, comprou as ideias, e como eu disse, o sistema de jogo mudou completamente do que era para o que a gente adota e adotou lá, né, mas a equipe conseguiu, né, entender, conseguiu trabalhar muito forte nesse sentido e conseguiu resgatar talvez uma coisa que eles tivessem perdido um pouquinho no meio do caminho, que era a identidade da equipe, uma equipe competitiva, uma equipe que era um pouco mais equilibrada em termos defensivos, quem sabe, e nós conseguimos, com o trabalho, resgatar isso. Consequentemente, o torcedor que havia se ausentado um pouco do ginásio lá em São Lourenço começou a voltar para o ginásio quando viu a equipe mais competitiva, mais daquela maneira que eles estavam mais acostumados a ver a equipe. E nós, conjuntamente com isso, claro que tudo é resultados, né? Nós conseguimos alguns resultados importantes ali naquele início, que nos fizeram resgatar um pouco a autoestima dessa equipe, a autoestima do próprio torcedor, e nos deram confiança para a sequência do trabalho, né? E como tu falou, foi uma caminhada dura, a Liga Nacional é realmente difícil, principalmente para equipes que não fazem um bom início de competição, foi o caso do São Lourenço, né? Em 5 rodadas tinha 2 pontos, então teve que se fazer um trabalho de recuperação dentro da própria competição, né, contra equipes de alto nível, mas, né, na medida do possível a gente conseguiu grandes resultados ali, como tu disse, né, ao final da caminhada passamos de 2 pontos para 26, mas ainda assim faltaram 2 pontos para classificar, aqueles 2 pontos, né, que talvez foram deixados no início ou durante a competição, né, e assim também no estadual catarinense, a equipe também não tinha feito um bom início, né, e lá em virtude da Liga Nacional de terem bastante equipes que disputam a Liga, o estadual é deixado um pouquinho de lado na questão de datas e calendário, né? Então, se joga um jogo hoje, demora-se 1 mês e meio, 2 meses para jogar outro jogo, então fica muito espaço entre um jogo e outro, e com isso o campeonato perde um pouquinho o nível de interesse até, mas tivemos que fazer uma campanha de recuperação no estadual também, porque a equipe havia iniciado perdendo também em casa. Então conseguimos o fazer também, estreamos com uma goleada de 7-0 sobre a equipe de Xanxerê, e aí fomos, né, galgando passos até chegar no playoff, que chegamos fortes, né, contra uma equipe que fez um belo ano, que é a Chapecoense, né, no seu primeiro ano de projeto. Chapecoense que deu trabalho pro Joinville, né, foi Sim, até a sim, semifinal. exato, Né? e realmente nos 2 jogos contra o Joinville venceu o primeiro e foi perder o segundo na prorrogação. Então é uma equipe que fez um belo ano, foi terceira colocada no Campeonato Brasileiro já no seu primeiro ano. Sim, sim. O que eu notei, assim, muitos jovens, assim, a juventude, né, participando das equipes, né? Bastante. Mudou muito o perfil dos atletas, né, em virtude dessa debandada que tem muito grande do Brasil para o exterior, né? Mudou um pouco o perfil dos atletas, assim, das equipes de uma maneira geral, né? Tem que tá bastante competitivo o mercado no sentido de
tem muita equipe para pouco atleta, então se não se organizar cedo, né, aquelas equipes que precisam reforçar os seus elencos ao longo da temporada tem alguma dificuldade, porque realmente a escassez de atletas assim, de um nível, né, diferente um pouquinho tá realmente grande. Então, se aposta muito em jovens, muitos jogadores jovens. O Chapecoense tem um trabalho de base muito bom, isso é Não, e a fundamental. meninada joga, né? Não é aquela Fundamental. história assim, é muito novo, não vamos botar, não. Não, Teve um momento do jogo do Campeonato Brasileiro, né, contra a equipe do Piauí, né? O Atlético Piauiense. Né, que tava uma gurizada Exato. na quadra, né? Por exemplo, eles têm, a Chapecoense tem 2 irmãos gêmeos que jogam na base já há um bom tempo, que eles têm de 17 para 18 anos, estão jogando incrível direto os dois. isso, né? Então, eles já vêm com um trabalho de base desde os 11, 12 anos, né, forte, chegam já no adulto, jogadores quase prontos para jogar. E com a necessidade que as equipes estão tendo hoje em dia de acelerar esse processo de amadurecimento dos jovens, né, acabam jogando, como tu falou aí, competições importantes já, talvez mais cedo do que jogariam um tempo atrás, né? E o São Lourenço pegou essa Chapecoense e acabou sendo eliminado nos pênaltis. É verdade. Eu acho injusta essa disputa, né? Eu também acho, né? Mas é a fórmula que foi decidida lá no Congresso Técnico, eles aceitaram, né? Mas obviamente mais justa seria ou vantagem na prorrogação ou um terceiro jogo, né? Claro, e até um local neutro. Seria mais justo, algo né? desse tipo, né? Mas devido aos calendários, né, devido a querer acelerar e conciliar a Liga Nacional com o estadual, né, e para fechar a temporada, os Jogos Abertos, né, de Santa Catarina, que foram disputados também em Chapecó, né? Em Chapecó, né, onde o Chapecó se sagrou campeão geral na classificação geral, né, mas no futsal caiu fora, não ficou nem entre os 8. Chapecoense né, era um dos favoritos, mas ali na primeira fase acabou não indo tão bem e acabou ficando fora. E o São Lourenço também, nós passamos para a segunda fase e caímos fora para a equipe de Pinhalzinho na fase de playoff, né, num jogo onde realmente a nossa equipe nós fomos, na verdade, nós tínhamos um grupo quantitativamente pequeno, e nós fomos jogos abertos sem 3 jogadores que estavam lesionados, ficamos menores, e nesse jogo, que já era o 5º jogo da competição, a questão física acusou bastante, nosso grupo sentiu bastante, fizemos um jogo abaixo do que normalmente faríamos, e a equipe de Pinhalzinho, com um grupo maior e talvez com jogadores mais inteiros, conseguiu ser melhor nesse jogo e nos eliminou. Mas foram jogos abertos bons também, né? São Lourenço era o atual campeão do ano passado do futsal e defendia o título, né? Mas realmente tivemos essas baixas antes da competição ali que fizeram bastante diferença na dinâmica do nosso jogo, assim, em termos de quantidade de atletas. Sim. Aqui em Santa Maria a gente acompanha, né, pela televisão, pelo rádio, pelos sites, e em agosto, né, o anúncio, Sandro Cover renovou, né, com o São Lourenço, né, e a gente ficou feliz, satisfeito, né, olha, o trabalho deu certo, mas aí no final de novembro, 2 meses depois, né, o anúncio da tua saída. Explica o que ocorreu, Sandro. Na verdade não tem muita explicação lógica, assim, né, na questão. Eu sempre comento, né, que apesar de ter 20 e poucos anos de estrada e como treinador de equipes adultas, sempre existe uma coisa nova que a gente nunca passou, né? E essa realmente para mim foi nova, depois de estar renovado 2 meses depois com a equipe do ano que vindouro, que ano que vem toda montada, né? Eu e a direção montamos toda a equipe, então a equipe já estava montada quando do acontecimento, e conversando sobre o planejamento do ano que vem, planejamento pessoal também todo encaminhado. Inclusive a família iria morar lá, então de uma hora para outra, após um jogo nosso lá, eu fui chamado para uma reunião e comunicado da mudança de planos, né, da direção, no caso, mais do patrocinador master da equipe do que propriamente da direção, né? A direção se isentou, mas nesse momento o patrocinador master tem poder de decisão quase que total na equipe, inclusive vai ser o próximo presidente da equipe, eu acho, se não me engano. E ele resolveu mudar os planos e tal, e aí comunicou. E aí, né, é uma situação bem diferente, né, esquisita, que nem a direção, nem ninguém entendeu, né, e assim, os que são envolvidos no futsal, inclusive, né, me perguntam o que houve. Não houve nada. Houve uma decisão, uma mudança de decisão do patrocinador master da equipe, que
decidiu mudar, decidiu apostar num atleta que está encerrando a carreira agora, que era o capitão da nossa equipe, o Peru, como treinador. E, né, enquanto profissional, a gente tem que só aceitar e continuamos trabalhando muito focados até o final da temporada, porque tínhamos jogos importantes ainda ao longo da temporada. E encerramos, né, com a maior dignidade possível a temporada e agora desejamos sorte aí, tanto ao Peru quanto ao São Lourenço na caminhada aí, mas pensamos já no 2026. E eu sei que alguns contatos, algumas propostas aí já surgiram e nos próximos dias aí você deve definir, né, o seu paradeiro aí, para onde vai o Sandro Couto. Exatamente, né? Tinham surgido algumas propostas anteriormente a gente ter renovado lá, assinado o contrato, né, e que a gente teve que não aceitar. E agora, novamente, estão surgindo alguns convites, alguns contatos, né? A gente vai, obviamente, esperar uns dias a mais para definir, né, para tentar escolher a melhor opção possível, o melhor projeto, no caso, né? Mas creio que nos próximos dias, aí, nos próximos 10 dias no máximo, a gente tenha já definido o destino da temporada que vem. Futsal gaúcho, futsal catarinense, né, futsal paranaense, tu já passaste aí por clubes, né, desses 3 estados, assim. Eu noto, converso com as pessoas, né, parece que o Rio Grande do Sul ele vai ficando um pouquinho para trás, né? Vamos citar a Soeva, né? Infelizmente o projeto, né, encerrou e nós ficamos com o Atlântico e a CBF. A CBF esse ano com um investimento mais modesto, agora projetando 50 anos em 2026, né, vai montar um grupo mais competitivo, né? O Atlântico se manteve, né? Se manteve, isso é interessante. Mas o que dá para notar dessa diferença, Sandro, assim, de estrutura, de trabalho, de jogador, de treinamento? Eu acho que até nos últimos anos, em relação se nós pegássemos assim há 8 a 10 anos atrás, né, o Paraná e Santa Catarina estariam assim acima, tecnicamente falando, do Rio Grande do Sul. Aí o Rio Grande do Sul deu uma reagida, mas o grande problema que eu vejo nesses últimos 6, 7 anos aí, né, foi essa divisão de organizações, né, que organizam as competições do Rio Grande do Sul, né, entre Federação Gaúcha e Liga Gaúcha. Essa dicotomia, essa divisão aí tem prejudicado bastante o futsal, assim, porque se regrediu em alguns pontos, né? Eu posso citar um exemplo assim, por exemplo, de atletas que até então, né, quando tinha uma organizadora só dos campeonatos, das competições, né, jogar em determinada equipe a temporada inteira, né? Hoje com essa divisão, né, se retrocedeu alguns anos atrás, onde o atleta jogava numa equipe por uma competição, em outra equipe por outra competição, e está acontecendo bastante isso. E isso acaba puxando para baixo o nível técnico das competições. E desgasta o jogador, comissão técnica. Desgasta todo mundo, porque, né, o jogador joga numa equipe nas competições da federação, aí no sábado, na liga no sábado, e aí no domingo, a federação já está marcando os jogos ao domingo, justamente por causa disso, para os jogadores que jogam no sábado numa equipe da liga. Nível técnico cai bastante, jogar, né? Nas equipes cai bastante. Pela né? questão física. E com isso o Rio Grande do Sul voltou a se estagnar um pouquinho a questão do nível técnico, assim. Eu acho que Paraná, né, nessa hierarquia assim, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né, nessa ordem, eu acho que os 3 estados do Sul, né, estão nesse momento a questão do nível técnico do futsal. Eu infelizmente concordo contigo, infelizmente no sentido, né, da gente estar bem atrás. Já aí. Foi a primeira força, né? Sim. Já tivemos os principais jogadores, né, do Brasil e do mundo equipes, atuando aqui no Rio Grande do Sul. Organização, né? Dentro da quadra até se busca, né, um equilíbrio. Mas tudo tem que estar de acordo também fora da quadra, né? É verdade. Sandro? A gestão, né, Justo? Acho que a gestão, não só no futsal, mas falando especificamente do futsal, que é a modalidade que a gente está envolvida já há muito tempo, né, a gestão é talvez o que limite um pouco a modalidade ainda. Se fala muito por que a modalidade não é olímpica, né? Eu acho que passa muito também pela questão da gestão, né? A gestão, né, das equipes, desde as equipes menores até as equipes maiores, né? A gente, por exemplo, esse ano, vamos assim fazer um comparativo das 2 equipes que eu tive para tentar exemplificar isso que a gente está falando, né?
eu tinha ali numa equipe aqui do estado, né, numa equipe que ia disputar a Série B do estadual, uma gestão talvez mais preparada ou mais profissional do que eu encontrei numa equipe a nível nacional. Então, né, a gestão independente do nível que a equipe esteja disputando ou da competição que a equipe esteja disputando, ela é fundamental que ela seja o mais profissional possível, né? Pensando no crescimento do projeto, pensando exatamente na profissionalização do regime de trabalho, etc., né? E tomar as melhores decisões possíveis fora da quadra para que elas se reflitam exatamente dentro da quadra, onde, como tu falou, dentro da quadra a gente tem, vamos dizer assim, o controle maior, né? Mas não adianta nada a gente controlar o trabalho dentro da quadra se o trabalho, né, antes disso, o trabalho externo, ele não tiver né, na mesma linha e com a mesma velocidade de pensamento e de ideias, né? Então, a gestão ainda vejo, né, eu acompanho o futsal desde a época do professor Leonardo, né, isso já vão uns 40 anos, e os mesmos problemas que eu via, alguns problemas que eu via lá na década de 80, lá, né, em equipes a nível municipal, eu acabo vendo hoje ainda em equipes a nível nacional, né, os mesmos, assim, talvez a falta de gestão profissional, né? Porque muitas vezes falta a formação, falta o conhecimento, né? O dirigente ou aquele grupo é um grupo de abnegados, tem outras funções, e não tem, assim, vamos dizer, o conhecimento mais forte para gerenciar, para dirigir um grupo e amenizar diminuir, né? Fazer uma redução de riscos, enfim. É diferente, né, Gilson? Eu comentava com o Dido em off ali, antes de nós começarmos o programa, de que às vezes alguns empresários, né, que acabam até bancando os projetos, né, acabam sendo alguns patrocinadores master ou agregando, né, aporte financeiro aos projetos de futsal, né, eles têm uma visão de que administrar uma equipe esportiva, uma equipe de futsal no caso, é a mesma coisa que administrar a empresa dele. E são situações que divergem bastante em muitos momentos, né? Não se pode querer tratar uma equipe de futsal como se trata, né, os seus colaboradores na empresa. Né? São situações diferentes. Inúmeras variáveis. Inúmeras variáveis, né, que movimentam os processos. E aí, às vezes, né? as decisões que eles tomam, às vezes, refletem diretamente no rendimento da equipe em função dele achar que está agindo certo daquela forma, mas a gente, esportivamente, a gente sabe, a gente convive e sabe, né, que a gestão esportiva é diferente da gestão empresarial. Né? Algumas coisas se aproveitam, algumas coisas são parecidas, mas a maioria das coisas, a gestão ela tem que ser específica, gestão esportiva, porque ali é diferente, o ambiente é diferente, as ambições são diferentes, né? A maneira de chegar naquele colaborador ali que é o atleta é diferente da maneira que ele tem que chegar naquele colaborador que é o funcionário, que é aquele colaborador que talvez não tenha tanta voz ativa quanto tem o atleta no futsal. Então, às vezes, essa diferença, esses empresários, essas pessoas que gerem o futsal, que às vezes são torcedores que viraram diretor, às vezes são pai de atletas que viraram diretor, né? Então, é diferente, eles não conseguem discernir essa diferença e isso acaba atrapalhando o projeto ou o trabalho da equipe. Nível dos jogadores, né? A tua carreira aí é ampla, né? Os jogadores hoje estão mais conscientes ou a vaidade pega pela questão das redes sociais, pelos inúmeros compromissos, pela desatenção? Mudou muito, né, Gilson? Mudou muito nas últimas 2 décadas aí. Mudou muito esse perfil de atleta, né? Não só o campo o campo é o que a gente enxerga mais, é o que é o mais visível, é o que vamos dizer assim... Tem atleta consciente, tem atleta irresponsável ainda? Exato, tem ainda e assim, como disse, o foco deles mudou muito, né? Então, antigamente você via, né? Eu sou daquela época ali que vocês acompanharam também, né? Que o jogador jogava com muito mais amor à camisa, realmente, muito mais paixão por aquilo ali que ele estava fazendo, até porque muitas vezes não era nem a primeira renda dele, né? Era uma renda complementar que ele tinha, né? Mas ele fazia aquilo ali com uma paixão muito maior do que boa parte dos atletas de hoje em dia, né, o fazem, no sentido de que
o comprometimento com o projeto, com aquelas pessoas envolvidas ali, né, às vezes não é tão grande quanto deveria ser, né, pelo que é investido naquele atleta ali, ou pela expectativa que se gera em torno daquele atleta, né. Às vezes a rede social, eu acho que em muita coisa ela ajuda sim, mas se o atleta não souber aproveitar bem, às vezes acaba atrapalhando, né, a questão. Hoje vou dar um exemplo, assim, fora das redes sociais, as próprias bets, né? As próprias bets que surgiram aí acabam, né? Para te ter uma ideia, assim, para te manter o foco hoje de um treinamento, né? É difícil tu manter um foco se o jogador tiver com o celular perto, né? Porque virou um vício, um costume tão grande entre os atletas, né? E falo isso da maioria, né? De estarem envolvidos nessas bets, nessas casas de apostas, né? Então, durante o próprio treinamento, né? Se não tirar o contato dele com o celular, acaba atrapalhando o foco dele até no treinamento, porque ele está mais preocupado com a aposta que está sendo feita. E daí ali. O treinador vira chato, né? Exatamente. Aí fica uma coisa que há um tempo atrás não existia, né? A comissão técnica não precisava se preocupar também com isso, né? Esses detalhes assim, que hoje então a bet obviamente que ajuda muito o esporte, mas também, né, o atleta, voltando naquele ponto que tu falou do nível de consciência do atleta, né, e do nível de comprometimento com o trabalho, né, e muitos dos atletas se perdem um pouquinho nesse sentido. Mas tem atleta profissional que dá bom exemplo. Tem sim, continua tendo, né, profissionais assim se cuidam, que eu vou dar um exemplo lá da minha última equipe, o William Peru, esse que vai assumir de treinador agora do São Lourenço. Ele sempre foi, como atleta, um exemplo de atleta, assim, né? Se cuidando em todos os sentidos, sendo um atleta na acepção da palavra, né? A questão de recuperação, de sono, de descanso, de alimentação, de vestiário, de tentar trazer, né, o restante do grupo para a mesma linha de pensamento. Então ainda existe esse atleta. Obviamente que eu acho que são, infelizmente a gente tem que chamar de exceção hoje em dia, né? Teria que ser, né, normal, mas são atletas de exceção ainda. Mas para o bem do esporte ainda existem. A gente, né, falou das dificuldades, né, mas vale citar aí os exemplos da Atlec, né, que deve fazer bonito no próximo ano aí, com o trabalho na Liga Gaúcha A. Tem a equipe do Vélez Camaquã, né, que disputou, projeto bom que surgiu. né, disputou a Liga e também, né, vai disputar a Liga Gaúcha. Daí tem outros projetos, Santa Rosa, Passo Fundo, Lagoa Vermelha, Uruguaiana, Santiago, né, no aspecto da competição da federação, que dá chancela, né, para esses clubes disputarem outras competições. Mas se aqui a gente tem Liga Gaúcha e tem Campeonato da Federação, no Brasil nós temos Liga Nacional de Futsal e o Campeonato Brasileiro, com boas surpresas também, mas tem a divisão, né? É verdade, é verdade. Eu acho que a nível nacional, o Campeonato Brasileiro veio a calhar, assim, no sentido de a Liga Nacional estava muito soberana no sentido de competição nacional, e aí começava a deixar de desejar algumas questões. Veio o Campeonato Brasileiro organizado, chancelado pela confederação, organizado, e aí vamos dizer assim, essa rivalidade, entre aspas, né, mas essa competição entre uma competição e outra nacional... Criou uma sombra. Criou uma sombra e fez com que a Liga Nacional crescesse, ainda mais agora com a mudança de gestão, né, assumindo o Felipe Drummond como presidente da Liga Nacional, já ideias novas, né, a divisão em duas... Que é o investidor do Magnus Sorocaba, né? É o CEO do Magnus há muito tempo, como gestor, um grande gestor, e é um gestor, dentro daquilo que a gente vinha falando, ele é um gestor empresarial, mas ele é um gestor esportivo também, ele sabe separar bem as duas coisas, da gestão empresarial e da gestão esportiva. Eu gostei do aspecto dele, estava lendo outro dia uma reportagem, no foco na comunicação, né, para dar visibilidade às equipes, aos investidores e aos produtos. Ele tem uma visão ampla, né, a respeito do esporte, assim, eu acho que tem tudo para crescer a Liga Nacional com ele, né, ideias novas já, mas muito em função, voltando ao assunto, muito em função da criação do Campeonato Brasileiro, que, vamos dizer assim, obrigou a Liga a melhorar alguns aspectos que estavam estagnados, que estavam parados. Então, acho que para o futsal a nível nacional é bom. Já a nível estadual, eu acho que aqui no Rio Grande do Sul, né, na nossa aldeia aqui, eu acho que essa divisão não é benéfica, ela só prejudica tanto o crescimento das equipes quanto o crescimento da modalidade de uma forma geral,
mas é uma questão que a gente não vê assim, infelizmente não vê um futuro muito promissor nesse sentido, assim, nenhum grupo de gestores de um lado e nenhum grupo de gestores do outro, nesse momento, assim, cedem, né, para que se faça o ideal seria uma fusão, né, o ideal seria uma unificação, mas não se vê isso, já foi tentado, inclusive pelo seu Clóvis Tarmontina, uma reunião no ano passado para tentar viabilizar isso, mas não andou muito e infelizmente a gente vê que essa divisão ainda deve perdurar mais um tempo, no mínimo. Liga Nacional de Futsal 2026, com uma série principal, né, a série Ouro, e o ingresso, o começo de uma série Prata. Tu acha que vai dar certo? Uma ideia, ou é um desafio? É uma ideia boa, né, Justo? Eu só não concordo, eu só não acho certo eles fazerem assim nesse primeiro ano. Eu achei que eles fizeram de uma maneira muito no carteiraço, assim, né? Claro que eles pegaram os últimos 3 anos, fizeram uma média de pontos das equipes, e aí as 16 primeiras que ficaram em primeiro nessa média foram as equipes selecionadas para integrar a Liga Ouro. As outras 8 que sobraram, acabaram sobrando, né, vão integrar a Liga Prata, né? Eles poderiam, quem sabe, programar isso para um ano que vem, fazer uma liga esse ano maior, a liga um pouco maior, com mais times, né? E não já tirar, né? Por exemplo, o Vélez apesar de ser primeiro ano do Vélez, o Vélez fez uma campanha excelente. Né? Então mereceria, quem sabe, né, essa avaliação de permanecer, né? Poder jogar, porque ele ficou entre os 16 primeiros, ele fez uma campanha muito boa, melhor que muitos dos que ficaram entre os 16 agora na Liga Ouro. Então esse critério que eu só achei um critério assim meio precipitado, né, que eles poderiam de repente avaliar melhor, mas a ideia em si é boa. Acho que a ideia da divisão é necessária. Havia uma diferença técnica bastante grande, né, assim, na Liga Nacional, com todas as equipes, com as 24 equipes envolvidas, havia uma diferença técnica muito grande e é bem visível, né, que ali, vamos botar 10 equipes num patamar e as outras 14 ou 15 Tanto ou 16 prova num patamar inferior de investimento, né? A final da Liga reuniu um quarto colocado contra um sexto colocado, né? Os 3 primeiros não então não chegaram havia uma diferença técnica e de investimento bastante grande. Eu acho que a ideia é boa, porque as equipes que ficarão na Liga B, ali na Liga Prata, Silver, terão muito mais chance de competitividade e de título, né? Isso é bom porque valoriza os atletas, valoriza comissão os projetos, técnica, né? o produto. O patrocinador, o torcedor, né? Ele quer a sua equipe disputando, né, as primeiras colocações, né? Coisa que algumas equipes na Liga Nacional não teriam a condição de disputar as primeiras colocações em virtude dessa diferença técnica e de investimento entre uma equipe e outra. Agora não. As equipes da B, né, vão entrar com praticamente todas elas em condição de disputar a parte de cima da tabela. Enquanto a Liga A, né, obviamente que vai ter uma diferencinha ainda técnica e de investimento, mas vai ser bem menor do que era até então. O Campeonato Brasileiro deu voz aos clubes do Nordeste, né? É verdade. Agora, inclusive, alguns desses clubes do Nordeste que disputavam o Brasileiro estão sendo convidados para integrar a Liga B, né? Eu acho que inclusive a equipe do Apodi lá já teria aceitado o convite, né? Outras equipes, Fortaleza, Ceará, outras equipes foram convidadas e estão ainda em processo de análise, né? Mas era uma coisa que se falava há muito tempo, né? As equipes do Nordeste fazerem parte das competições nacionais. Sempre teve uma enviaram jogadores para cá e a dificuldade era de distância, de dinheiro. Exatamente. Então existia uma certa resistência até das equipes mais do Sul aqui de concordar por isso, em virtude da logística, né? O pessoal do futebol já reclama, né? Exato. Né? Assim como existe aqui no Rio Grande do Sul uma resistência com a equipe do Uruguaiana, por exemplo, né? Que muitos anos as equipes... Uruguaiana, Seritaqui, Fragata de Santa Vitória do Palmar. Mas eu acho que o caminho é integrar, o caminho é resolver essas questões logísticas aí, porque para crescer o nível técnico, crescer a modalidade em si, e assim está acontecendo a nível nacional com as equipes do Nordeste. Né? Bastante equipes do Nordeste já participando do Campeonato Brasileiro e algumas agora vindo para a Liga também, e aí vai fortalecer ainda mais o nível das competições. Está no projeto do Sandro Covero ainda trabalhar no exterior, e esse exterior eu digo para atravessar o Atlântico. Não, ainda sim, claro que há possibilidade, já visualizou isso? Já tivemos umas duas possibilidades mais concretas disso acontecer, né? Mas naqueles momentos não valia muito a pena, ou por questão pessoal, ou por questão profissional, e acabamos não indo. Mas sempre existe a possibilidade, né? Os mercados estão abrindo bastante, né? O mercado asiático está abrindo muito para o futsal, mercados que não estavam abertos há 5, 6, 8 anos atrás já estão abrindo agora, então existe a possibilidade,
né? É claro que tem que se analisar com calma, porque a nível do exterior também tem bastante promessas sendo feitas e não cumpridas, né? Então a gente tem que analisar bastante o projeto Tinha gente que reclamava lá que as coisas não iam bem e os dirigentes trancavam o passaporte, né? Ainda acontece e não isso. dava para voltar, né? Ainda acontece isso, né? Com nomes, né, já até consagrados na modalidade. Então tem que se analisar bem, né? Então a gente tem que continuar com esse projeto, com essa ambição, mas, né, com a máxima prudência e segurança possível, né? Porque tem que se estar, né, num lugar que o projeto seja bom, que se esteja motivado e feliz para trabalhar. Futsal brasileiro, campeão do mundo masculino, recentemente campeão do mundo feminino, né? Mas é preciso dizer também que a maioria desses jogadores, das jogadoras, atuam fora do país, né, Sandro? Com certeza, né? Tanto na masculina quanto na feminina. Eu acho né? que poderia ter mais gente daqui, né? Mas... São atletas que já adquiriram uma experiência internacional, talvez seja um critério de avaliação das comissões técnicas nesse sentido, né? E o feminino, que bom que está dando esse up agora, esse boom, né? Eu fiquei impressionado. Olha, eu já tinha olhado alguns jogos, já sabia da qualidade, sim, mas assim, ó, é um trabalho de 10 anos. 10 né? anos, é verdade. Né? Só o Saboy ali, que é o treinador, está há 10 anos à frente da seleção, né? Então é um trabalho que vem sendo, né, estruturado e galgado há um tempo já, não é uma coisa do dia para a noite, né? E agora eles estão começando a colher os frutos realmente disso. Atletas que já jogam, como tu falou, em equipes estrangeiras, na Espanha principalmente, mas na Itália também, em outros mercados, né? Atletas que hoje, né, estão vamos dizer assim, no top das atletas mundiais, né? E por isso esse título inédito aí, o primeiro Mundial FIFA, a equipe feminina do Brasil se sagrando campeã invicta e com louvor e com méritos. Então acho que o futsal brasileiro está no caminho certo. É claro que a gente sempre quer que estejam mais atletas de dentro, né? A própria masculina com Marquinhos, né? A base do Marquinhos da seleção brasileira é de fora. Talvez em função disso, né, desses atletas já terem passado situações, né, amadurecendo algumas situações que atletas daqui, de repente, não estão ainda amadurecidos para enfrentar esses jogos de tanta dificuldade quanto são os jogos da Copa do Mundo. Muito bem. O que tu achaste aí do nosso estúdio aí, padrão, professor Gida Nunes, hein? Sensacional, sensacional. Santa Maria carece, né, de projetos assim, né, de divulgação, de comunicação, de informação ao desportista, né, que é tão carente dessas informações, né, e vocês, o professor Dida, né, com o Futsal Razon e tu, né, nessa parceria aí, estão de parabéns, porque realmente um ambiente agradável e necessário para o esporte santamarense da região. Eu vou repassar aqui, tu trouxe alguns presentes aí, né? Gostaria que tu mostrasse e apresentasse. Essa aqui é a camisa da Atlec, né? A camisa da Comissão Técnica da Atlec, uma delas desse ano, a equipe que foi campeã invicta da Série B estadual esse ano, a equipe que a gente iniciou o projeto lá no início do ano, antes de se transferir e eu estou presenteando o Futsal Razon aí com um exemplar da camisa da Atlec, né? E tem também outra aqui também, que essa é peso Liga Nacional de Futsal, hein? Essa é da equipe de São Lourenço Futsal, da Liga Nacional, né? A equipe que a gente teve agora os últimos 7 meses lá, né? E também presenteando o canal do Futsal Razon com a camisa de São Lourenço, que é uma das equipes que integra a Liga Nacional de Futsal e que a gente teve o prazer de poder estar fazendo parte lá. Sandro, então o espaço aí é para a tua fala final, né? E a gente só agradece, sempre está na torcida, acompanha, né? Torce, né? Torce, aprendi isso com o professor Guida, a gente torce pelos nossos amigos, isso aí, né? Isso aí. E é o que a gente faz de melhor, estando um pouquinho longe, né, dos centros maiores, né? Nós temos aí as nossas equipes, né? A UFSM na Série Ouro, né? Agora tem um novo projeto que vai disputar a Série Prata, né? Olímpia, bem lembrado, né? É um projeto que... Eu sei que tem um dedo teu aí também, hein? A gente fez parte ali no ano passado, né? Talvez no início da equipe na disputa das competições regionais, que foi a Copa Panis ali, nós fizemos parte com muito gosto. É um projeto novo, um projeto com pessoas sérias. O projeto do Olímpia é um projeto que eu em Santa Maria havia algum tempo que eu não via surgir assim com o nível de seriedade, de interesse, né? E não só
não é só aquele, não é tão somente aquele grupo de amigos que se juntou para fazer uma equipe, para ter um momento de lazer ali, quem sabe. É um projeto que ambiciona coisas maiores e, graças a Deus, eles vêm colhendo isso. Já colheram esse ano o acesso da Série Bronze para a Série Prata da Federação. Então, é um projeto que a gente torce bastante, ajuda na medida do possível, sempre que é chamado. Eles estão com ideias muito boas para esse ano que vem agora, né? Até nós temos uma reunião aí nos próximos dias para conversar sobre isso também. Eu procuro ajudar em tudo que eu posso ajudar em termos de colaborar com ideias e com informações também, né? Então, tanto o Bruno quanto o Alexandre, quanto todos os apoiadores ali, né, estão com ideias muito boas. A gente torce que esse projeto só cresça, né, e que consiga chegar num patamar como Santa Maria, quem sabe, já teve em outros momentos, né? Mas então a gente espera que continue crescendo o projeto Olímpia, assim como o projeto UFSM, que a gente sabe que tem um cunho, um objetivo também talvez um pouquinho diferente, né? Mas é um projeto também já sólido, organizado, que a gente continua torcendo muito de longe. Da minha parte, agradecer, né? Agradecer o convite, a participação. Eu estou sempre, mesmo que de longe, acompanhando e participando na medida do possível dos programas e acompanhando o andamento desse projeto, que, volto a falar, é um projeto vitorioso já pelas pessoas que o compõem. E parabéns ao Dida, ao professor Dida, parabéns ao Gilson, parabéns a todos os apoiadores, né, a Escolinha Piá e todos os apoiadores, porque Santa Maria, a região, carece desse tipo de projeto de informação, de acompanhamento esportivo, né, seja do futebol, seja do futsal, seja da modalidade que for, né. Então, parabéns, e a gente continua acompanhando e sempre que for convidado, estaremos aqui com o maior prazer, como foi hoje. Agradecer novamente a participação e convidar todos, né, para se inscrever no canal e participar e fazer parte desse projeto, que é um projeto novo, mas um projeto importantíssimo para o esporte santamariense da região. Uma questão na prorrogação. Que história é essa do rei do acesso aí? Isso aí, você criou esse, vamos dizer assim, esse paradigma, né? Tem outros tem outros no estado que reivindicam, o Javali é um que reivindica também, mas o Javali, eu acho que, em termos de adulto, eu acho que a gente está um pouquinho na frente do Javali. O Javali tem bastante acesso a nível de base também, né? Vamos relembrar, então. Não, nós temos, assim, no Rio Grande do Sul, 6 acessos. 2 com Santiago. 3 com Santiago. 3 com Santiago. 1 com Ibirubá. 3 Coroas. 3 Coroas, antes, vamos por ordem para me lembrar então. Sobradinho, Santiago, 3 Coroas, Santiago de novo, Santiago tem 2, Santiago tem 3, na verdade, e Ibirubá. Aí Santa Catarina no Mafra. E aqui tem Agudo também, né? Agudo também. O Agudo fecha o 7º do Rio Grande do Sul. E aí tem o de Mafra em Santa Catarina. Muito bem. O rei do acesso. Sandro Oliveira Couver, treinador de futsal santamariense, formado pela Universidade Federal de Santa Maria, né? É o nosso representante aí pelas quadras do futsal. Deu para nós. Obrigado, Sandro. Obrigado, professor Dida, né? E também a Escolinha Piá. Escolinha Piá, do Henrique Antonello, ali na faixa nova de Camobi, né, da 287, apoiando aí o Futsal Razon e o canal do professor Dida, né? Curta, participe do canal, comente os problemas, o que você não gostou, sugira pautas, enfim, e fique conosco, porque o Futsal Razon é o encontro dos amigos do esporte aqui no canal do professor Dida. Grande abraço, até a próxima!